Eu não aguento. Vamos voltando aqui. Quase todo mundo já. Obrigada, filho. Você pôs até um gelinho para mamãe? Ah, obrigada. Você pôs uma água fresquinha para mamãe? Isso é muito lindo. A gente tinha 15, agora só tem 13. Tá faltando gente aqui. Não sei quem é que estava faltando. Bom, vamos continuar aqui. Vou voltar para o slide que a gente estava compartilhando. Cadê você, internet? Aqui. O computador tá lento hoje? Força, você consegue, meu filho. Aí. O próximo tipo de preconceito é o preconceito sexual, que é o que eu acabei exemplificando agora há pouco, a respeito do comportamento de relacionamento homoafetivo, né? Então, olha o tipo de figura que está sendo representada aqui, como se fosse um casamento aceitável pela sociedade, é legal, nos conhecemos no cassino, bar, 4 anos atrás, e nós queremos nos casar. O cara tá bêbado, abraçado com a mulher. O outro, casei e me divorciei 6 vezes e eu quero me casar de novo. Misericórdia, essa é doida. Eu casei e divorciei 2, não quero casar de novo não, mas tudo bem. E aí todos dois são legais. E o que é ilegal? Estamos em uma relação estável por mais de 20 anos e gostaríamos de nos casar. Só porque são 2 homens é ilegal. Percebem a questão do preconceito bem clara aqui em relação à união homoafetiva? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Ó, alguém tentou falar e não saiu o som. Acho que não. O sexismo, o machismo e o feminismo, tudo que é em exagero, também é reconhecido como preconceito. Quando uma menina fala que é melhor ser mulher, quando uma mulher fala que é melhor ser mulher do que ser homem, isso é preconceito. Não é só quando o homem humilha a mulher porque ele é homem mais forte que é preconceito. Então não é só o machismo que é preconceito, não. O feminismo também pode ser preconceito. Nós temos que tomar cuidado com esses extremos. Que tal ser o homem fortão da casa e mudar aquele sofá de lugar? Meu Deus, eu não vou terminar de ler o resto da piadinha, não. Vocês leem aí em voz baixa. Lê, Tati. Oxi, tem criança mais que não. Pode ler. Não, Josué, vai ficar gravado uma professora lendo essa frase, depois os outros cortam e põem eu só falando essa frase. Você já pensou? É verdade, né? Depois Você tá os outros esperta, Tati. cortam só Parabéns. eu falando essa frase aí e me colocam num contexto diferente e eu tô perdida. A mulher, quando a mulher quer pagar a conta, né? Também tem alguns homens que não toleram isso, que acham
um absurdo a mulher querer pagar a conta. O cara, olha o pensamento do cara, só porque eles já tiveram uma relação sexual, ele acha que ele já está diminuindo a mulher. Ou seja, a questão de valorizar ou desvalorizar as pessoas por causa das atitudes em relação ao sexo. Então, isso tudo também é preconceito. Vamos falar mais abertamente essa questão. Por que que o homem pode ser conquistador e ficar cada dia com uma mulher que ele é o fortão, ele é o tal, o gostosão, o que fica com todas, o que pega todas. Se a mulher tiver esse comportamento, que ficar cada dia com um na balada, ela é considerada vulgar, para não dizer outras palavras vulgares e chulas que vêm à nossa mente. Por quê? Qual que é a diferença? Por que que o homem pode fazer essas escolhas e a mulher não? Então, gente, tudo que vem discriminar, separar as pessoas, elas são consideradas preconceito. E o preconceito racial, que também a gente não pode deixar de lado, que sempre acho que é um dos preconceitos mais antigos que existem. Gente, o escritor da Mafalda faleceu essa semana, vocês viram? É uma pena, né? Eu gosto muito da Mafalda. A Mafalda mostrando a bonequinha, né? Gostou, Suzanita? Foi minha mãe que deu. É um negrinho? Por quê? Não vai me dizer que você tem preconceito racial? Eu? Claro que não. Afinal, nós somos todos iguais. Como é que eu vou ter preconceito racial? Aonde você vai? Vou lavar o dedo. Ela encostou na boneca. Olha o discurso diferente da atitude. Por isso que eu falei, gente, quando a gente conta piadinha ou quando a gente ri da piadinha, nós estamos colaborando com o preconceito. E não são só os negros que enfrentam esse tipo de preconceito, não. Os indígenas também enfrentam preconceito. Pessoal, eu estava orientando um grupo de estágio no semestre passado, retrasado. O grupo de estágio era grupo de estrangeiros. A gente fez o grupo tentando atender as pessoas que são de outras nações que estão no nosso centro universitário. Então, o objetivo do projeto era acolhimento, era apresentar a nossa cultura, conhecer a cultura também, principalmente dos haitianos, dos angolanos, que frequentam o nosso centro universitário. Só que quando a gente foi fazer a distribuição de convites para participar do grupo, eles tiveram muita dificuldade em participar dos nossos encontros, porque os nossos encontros eram à tarde e muitos deles trabalhavam. E aí não deu certo de nenhum desses alunos do centro universitário, que são da África, do Haiti, da Angola, todos esses países, eles não conseguiram participar. Sabe qual foi a nossa surpresa? Os indígenas também são considerados estrangeiros, por quê? Porque eles têm, apesar de serem brasileiros, eles são criados dentro de uma cultura completamente diferente da nossa. E aí os indígenas foram. Então, nós tínhamos quatro participantes na nossa oficina, 3 deles eram índios, cada um de uma tribo. Vocês não imaginam a riqueza de conhecimento dessa experiência, foi fantástica. E eu me vi vestindo a carapuça aqui dessa aula, né? Porque às vezes a gente fala que não pode ser preconceituoso, e eu me vi sendo preconceituosa, não no sentido de discriminar, mas a gente tem a ideia de que porque é índio, eles não sabem mexer na internet. Não, todos eles tinham WhatsApp, celular, eles iam passear em casa e na casa deles tem Wi-Fi, tem internet, tem televisão. Não é? A gente pensa que porque é índio, gente, eles estão morando na oca até hoje. Bom, tem algumas tribos que sim, mas não era o caso desses indígenas, né? E aí eles contavam para a gente vários tipos de comportamento que as pessoas têm em relação ao jeito deles, à cultura deles.
E é simplesmente, eles gostariam de ser aceitos, eles gostariam de se sentir incluídos, parte do centro universitário. Eles são o quê? Eles são estudantes como outro qualquer e simplesmente queria fazer amizade, queria conversar e, enfim, são jovens, assim como a maioria de vocês, e eles estavam querendo ser aceitos do jeito que eles são. Então, essa experiência que a gente teve com os indígenas foi uma experiência muito rica e muito interessante. Aqui nós temos uma lista de nomes de pessoas que já lutaram contra o preconceito em suas diversas vertentes, né? Nós temos alguns que lutaram pelos negros, outros que lutaram por outras causas, mas a grande maioria que a gente conhece são pessoas que lutaram pelos negros e por causa da escravidão e da violência contra os negros. Eu tenho 3 videozinhos para mostrar para vocês, são videozinhos curtos e interessantes sobre preconceitos em diversos critérios, de acordo com o que a gente conversou. Tem, inclusive, um que a gente nem citou, que é o do primeiro vídeo, e que eu achei ele muito interessante. Então, eu vou compartilhar o som, como é que faz mesmo? Aqui. More. Share sound. Será que eu compartilhei? Vamos ver se vai sair o áudio aí para vocês. Se não estiver saindo, vocês me sinalizam. Este é um teste de preconceito. Teste de preconceito, foi isso que falou. Vocês viram o que está escrito no papel? Mostrou? Está escrito no papel, uma pessoa portadora de HIV sentou nessa cadeira. Sentar aonde pessoas com AIDS sentam, usar o mesmo copo ou banheiro, não transmite o vírus da AIDS. Mantenha a distância do preconceito, não das pessoas. AIDS, o preconceito tem cura. Uma pessoa sentou na cadeira. Cadê? Como é que eu vou para frente aqui? Achei. O que a gente tem para conversar sobre esse vídeo? O preconceito em relação ao portador de HIV. A gente sabe como que contrai, mas mesmo assim as pessoas têm medo, têm preconceito em relação ao portador de HIV. Esse outro videozinho aqui, eu quase morri de tanta dor, gente, eu quase chorei com esse videozinho. É só um minutinho também. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Não dá vontade de chorar, gente?
Pelo amor de Deus. Nossa, eu tô. Nossa, que triste. Não é, Bruna? É de tocar o Isso é uma coração. questão de cultura, gente. Que Eu tô escroto. tentando lembrar aqui, tá? Tipo, eu não sei se foi uma psicóloga, uma das primeiras, que fizeram um teste das bonecas. Eu não sei, eu tenho um livro aqui, eu tô tentando lembrar. E tem uma mulher, ela era negra também, e ela fez testes em crianças com bonecas. E eu acho muito interessante. Eu tô tentando achar ela aqui num livro que eu tenho. Quando eu achar, eu mando para vocês. É sobre um teste que faz nessa. Como foi aí no Professora, vídeo? Tá bom, Bruna, eu vou querer ver esse teste. Oi, Anderson. uma criança, ela não tem uma noção de comparar, mas tá mais que é de cultura onde ela vive, nessa comparação de o branco e o negro, como sendo um marginal, o outro sendo, como posso falar, Feio, aquele que sempre sai errado, impune das coisas, errado, isso. o mal. As crianças aprenderam ao redor dela, que é isso, os pais, como ela vê a situação onde elas moraram. Por que será que essas crianças, gente, tão pequenas, né? Essa menina Isso. mesmo, que é a primeira que aparece, como que elas têm já formado esse preconceito, essa ideia de que quem é negro é mau, Isso. é feio, é desagradável? Por que essa boneca aqui é legal? Porque ela é branca dos olhos azuis. Gente, É triste, professora. sabe o que é isso, Anderson? Até as histórias infantis, até Sim. os desenhos animados, até os contos de fadas, não tem príncipe e nem princesa negra. Verdade. A princesa e o príncipe. Quando a gente fala assim, vou falar uma palavra e vocês vão entender o que eu estou falando. Quando eu falo bebê Johnsons, que jeito vocês pensam esse bebê? Aquele bebezinho branco com a bundinha branca, Todos loiros, do todo olho cheio. Loiro, dos olhos azuis. Bebê Johnson é um conceito de quê? De beleza de bebê. E a gente já tem isso inculcado. Em que momento que a gente aprendeu isso na escola ou num livro? Nunca. Mas é algo que vem sendo passado de geração para geração e a gente não sabe, não percebe em que momento da nossa vida que a gente aprendeu isso. Simbolicamente, né? Não tem tudo que é relacionado a preto, negro, o lado escuro, sabe? Não é só... É muito triste, é uma coisa Racismo científico. eu não Mas, consigo... professora. É uma coisa que não é minha para eu conseguir falar. Professora. Sabe? Nunca passei por isso, isso é muito triste. Na verdade, professora, Tatiana, eu vou ainda mais longe, veja só. Tem um livro do Nietzsche que chama Genealogia da Moral, que ele passa o livro de capa a capa, falando só sobre como a sociedade se estruturou com uma escolha de termos. Tá dando pra me ouvir ou tá rachando? Tá picado o som, não sei o que tá acontecendo. Tá dando uma interferência também. Todo mundo tá falando, tá aparecendo assim pra mim. Eu achei que Eu era só acho pra que eu mim. sei que eu acho que eu sei É o que negócio é. do áudio porque do vídeo, né, Tati? eu vou compartilhar o último vídeo para poder desligar o áudio e aí você fala, tá, Lucas? Tá bom, vou esperar. Ok. É um outro tipo de preconceito. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone.
So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, if you're doing it right, it doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Deixa eu parar de compartilhar o áudio para poder vocês falarem e não fazer aquele barulhinho. Pronto, Lucas, pode falar. Professor, era mais um comentário e uma recomendação, na verdade. É porque o Nietzsche, ele escreveu um livro que chama A Genealogia da Moral, um dos primeiros. E ele fala de capa a capa sobre isso, só que ele leva para o outro lado, ele não leva para preconceito, ele leva para a moral. De como os termos de alta relevância, assim, de significância grande, sempre levam para uma classe determinada. A nobreza, a classe branca, entendeu? A elite e tudo mais. Então, tipo assim, em termos de preconceito, em termos de noções de moral, isso é um assunto extremamente antigo e que, querendo ou não, a linguagem, de certa forma, ela patrocina isso, sabe? Igual a Ana Luísa comentou, se eu não me engano. Falou que quando a gente fala em, tipo, trevas, parada negra e tudo mais, sempre cor, tem aquela né? carga negativa, né? Oi? A cor, né? A cor não é de pele que a gente está falando, a gente está falando de paleta de cores. Quando a gente fala da cor preta, ela tem essa, se a gente quer colocar uma conotação agressiva, negativa, feia, não, do mal, a gente exatamente, usa o preto, né? O lápis de cor preto. Exatamente. Eu percebo isso assim, claro, não chega nem aos pés, não tô falando, não tô comparando. Mas se a gente for colocar, por exemplo, uma pessoa preta, uma pessoa usando uma roupa completamente preta, todos os adereços pretos, tudo completamente negro no vestuário dela, e uma pessoa com cores clarinhas e tudo mais, com certeza tem um tratamento completamente diferente, sabe? E olha que a gente tá falando de roupa, não é nem só de cor. Enfim, fica a minha recomendação para quem tiver interesse. É verdade, Lucas, até quando a gente vai falar do humor da pessoa, quando a gente vai falar da colorimetria, depende do humor, a gente veste um tipo de cor de roupa diferente. Então, quando a pessoa está vestida de amarelo, parece que ela está radiante, ela está feliz, ela está cheia de energia. Se a pessoa põe um cinza, ou se ela põe um preto, já denota um sentimento negativo. Então, realmente, até quando a gente vai falar da paleta de cores, de objetos, de roupas, a gente já está colocando positivo e negativo em relação às cores, e isso é preconceito. Até o dublado do céu. Eu digo assim, não são as razões do preconceito, mas são coisas que o preconceito ele é tão infindado que até o nublado do céu significa ser um dia triste, usar roupa preta significa ser uma coisa triste, tudo acaba desaguando nisso também.
É verdade, boa reflexão. Inclusive, eu queria falar também uma questão interessante, que o preconceito, ele é desenvolvido. A gente não nasce preconceituoso. As crianças não são preconceituosas. Acho que já falei isso com vocês lá no desenvolvimento 2, se eu não me engano. Se a gente colocar uma criança para brincar num parquinho, dei esse exemplo mesmo, um barquinho com 10 crianças, e as crianças podem ser de raças diferentes, de religião diferente, de nível socioeconômico, porque também não foi uma coisa dita aqui, mas tem a questão do pobre também, que é tratado com preconceito, do analfabeto, do que estuda na escola tal, do que estuda na escola melhor. Se puser 10 crianças, inclusive alguma com necessidade especial, para brincar num parquinho, até 4 anos, 5 anos, elas vão brincar entre elas sem o menor problema. Elas vão se aceitar, elas vão se conhecer, uma vai querer ajudar a outra que tem dificuldade, elas vão brigar como briga normal por causa de um brinquedo, mas não por causa da crença ou da cor do outro. E aí, onde é que então que nasce o preconceito? Existem algumas famílias que podem dizer assim: nossa, mas eu não sou preconceituoso, meu marido também não é preconceituoso, que será? Onde que nasceu esse preconceito? Às vezes é uma forma indireta, como a gente acabou de falar com o Lucas aqui a respeito das cores, né? Ou quando a gente conta uma piada, que eu falei agora há pouco da piadinha, da gozação, quando a gente compara as pessoas, ou mesmo quando uma mãe fala assim: não, filho, não vai por esse elevador aí, não, esse elevador é de serviço, a gente usa o elevador social. E aí ele vê, o menininho que estava brincando com ele é filho da empregada, da babá, do outro apartamento, e ele sobe com a mãe dele pelo elevador de serviço. E aí ele já começa a perceber uma certa diferença. Ah, então eu sou melhor do que ele. Por quê? Porque eu vou nesse elevador chique, limpo, espelhado, e ele vai naquele elevador que carrega lixo, aquele elevador sujo. Vocês percebem que são, assim, bem mensagens quase que subliminares? Ninguém precisa ensinar, não gosta de gente de tal cor, não gosta de gente de tal nível social, não gosta de gente diferente. Não precisa ensinar, é implícito no comportamento do adulto e acaba ensinando sem perceber que está sendo ensinado. Eu achei muito legal um exemplo que uma vez eu escutei de um casal missionário. Acho que já contei esse exemplo para vocês também, mas eu acho ele muito legal, vou repetir. Um casal missionário, americanos, ó a representação social. Como que eles são? Um casal americano, gente, com seus filhinhos, como eles são? Branco, loiro, olho claro. Os meninos com aquele cabelo que parece uma palha, de tão branquinho, né, de tão loirinho. E eles foram designados para uma missão num país, ou numa tribo, não me lembro, africana. E quando eles chegaram lá, e que eles foram recebidos, as crianças da região corriam de medo dos filhos dos americanos. Quem sofreu preconceito racial? Os brancos. Olha só que interessante a gente imaginar que em algum momento da história da vida desses meninos, eles sofreram preconceito racial porque eles eram brancos, loiros, dos olhos azuis. A gente sabe que é assim, uma exceção à regra, geralmente é o contrário, mas eu gosto desse exemplo para dizer que o diferente é que às vezes pode causar espanto nas crianças, e não exatamente por causa de preconceito, né? No caso dessas crianças, é porque eles não conheciam uma criança loirinha do olho azul e ficaram espantados. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tinha gente querendo falar na hora do vídeo que estava passando. Lembrando que foram 3 vídeos, foi o vídeo do cartazinho falando sobre HIV, o vídeo das bonecas, de 2 cores diferentes, e o vídeo das meninas. Ninguém comentou sobre as meninas ainda.
Por que ser chamada de você bate como uma menina, você corre como uma menina, é um insulto? E as próprias mulheres correram desengonçadas, as próprias mulheres retrataram um jeito preconceituoso de falar de menina. Isso está muito enraizado, isso, assim, socialmente. Isso é terrível, mas por exemplo, muitas vezes a gente que é mulher se acha incapaz, se pega achando que é incapaz de fazer certas coisas, e quando a gente para um pouquinho para pensar nisso, é justamente pelo fato de como a gente vai ser colocada diante da sociedade se a gente agir de uma maneira diferente. E é triste, porque são crianças, tem crianças tem um menino que é criança naquele vídeo, e se você pegar, por exemplo, as outras meninas da mesma idade que falaram, e ele, que aparentemente é da mesma idade, mas é homem, ele já tem o discurso das outras pessoas e elas não. Porque nessa idade elas ainda não foram, assim, colocadas nesse lugar, né? Não precisaram ser colocadas, apesar de que é muito triste, mas vão ser colocadas nesse lugar de incapacidade, E é, tipo, é terrível. Você escutar que você não consegue fazer uma coisa porque você é mulher, é assim... Já escutei muitas vezes, é triste. É aviltante, fere a alma da gente. Professora? Oi, Anderson. Eu posso dar um exemplo em questão de jogos. Dentro do mundo game, as pessoas são tóxicas e preconceituosas demais, principalmente contra culturas e etnias. No servidor Latam, que engloba a América do Sul e América Central, tem essa muita questão. E tu quer ver ainda quando tem uma mulher jogando e começa a se destacar no jogo. E o preconceito começa a falar: ah, você tá jogando assim porque você é mulher, você não pode ser mulher. Começa a cair em cima delas, falando que elas não devem jogar bem igual os homens. E ficam grilados, professora. Grilado ao ponto de xingar a mulher. É incrível isso. E uma coisa que eu achei interessante no vídeo é que o menino, ele só cai em si de não falar mal das meninas quando o lembram que ele tem uma irmã. Aí dói. Isso que eu ia falar. Ele virou e falou, né, que quando era a irmã... Mas ele não falou desse jeito para a irmã dele. Ele falou referindo às outras meninas, né? Só que aí pediu para eles colocar no lugar se fosse a irmã dele. Foi muito importante isso, né? Exatamente. O pessoal tá desistindo da aula porque que tá todo mundo saindo. Oi, o que Nossa, você ia então, falar? tá tão boa. Eu mandei para Ana Luísa te mandar a foto, eu mandei a página do livro. Aí ela vai te encaminhar de novo. Tá bom. Já mandei. Da psicóloga. Tá bom. Eu não tô vendo meu celular agora não, mas depois eu vou olhar. Obrigada. Tá bom. Bom, gente, é um assunto muito rico, é interessante. Nós vamos ver a teoria um pouco mais aprofundada sobre isso na próxima aula, outros temas também nas próximas aulas. A psicologia social é isso, ela é sempre muito cheia de temáticas que a gente convive na nossa sociedade. E a minha intenção com essa aula de hoje, com esses vídeos, é levantar esse tipo de reflexão mesmo, que vocês estão fazendo, que vocês estão colocando aqui a opinião de vocês. O quanto isso é importante para a formação de um profissional da área da psicologia. Ter essa consciência de autovigilância, né? A gente tem que se vigiar o tempo todo para não cometer esse tipo de discriminação e também conseguir compreender as pessoas que talvez passem por esse tipo de discriminação. E cabem também pesquisas, estudos a respeito dessas temáticas. Nunca é suficiente levantar alguma pesquisa, algum tema dentro dessas temáticas, porque sempre vão contribuir de alguma maneira para a psicologia. Eu agradeço os últimos 11 que ficaram aqui comigo, estou muito satisfeita. Oi, Vinícius. Comentário, né? É engraçado que algumas vezes até a questão do preconceito é perpetuada pela própria classe que sofre preconceito, né? É. Ele foi para a África do Sul
né? Ele escreveu até um livro junto com um colega dele falando sobre tipo um recorte, coisas que ele escreveu para o jornal, né? E ele fala que lá ele queria comprar passagem, né, em Cape Town para pegar na classe mais barata. Como ele era branco de olho azul, a moça que vendia as passagens nunca deixava ele comprar para ir com a classe econômica, junto com os outros negros, né? E às vezes você vê isso também em questão de trabalho, trabalha com alguém, a pessoa, quando ela é mulher, fala, eu não posso fazer isso, eu sou mulher, eu não dou conta. Você vê que a própria classe, às vezes, ela tá tão enraizada naquele preconceito que ela acredita que ela não dá conta, que ela não pode misturar. Ela compra a ideia, né? Ela acaba adquirindo essa característica, achando que é comum, e na verdade é uma característica preconceituosa consigo mesma. É verdade. Infelizmente, as pessoas passam por isso. Bom, eu vou encerrar por aqui. Agradeço vocês 11 que ficaram aqui comigo. Um beijo, então, e até a próxima aula. Que dia que a gente encontra? Terça, na Psicologia do Trânsito, tá bom? Um beijão, um bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Tati. Tchau.